E o tema de hoje é, é um pouquinho mais voltado à prática, né? Entender como esses materiais podem influenciar na economia, nos nossos, digamos assim, no lucro, né, do nosso produto, naquilo que a gente pode. A gente fala que não, mas será escolher como usar um equipamento, qual equipamento é melhor comprar? Né? Ou como economizar o material, achar que a economia do material não faz uma diferença significativa, mas sim, faz sim isso. Se a gente não pensar a longo prazo, né, e colocar os valores, né, pontuar direitinho os valores, vai ver que a perda pode ser grande sim, né? Exatamente. Ter tudo na ponta do lápis. Isso é Tudo na importante. ponta do lado. Bom, e quando a gente fala em economia, a gente pensa na questão assim, poxa, será que isso é um obstáculo? Se isso é uma dificuldade ou uma barreira que talvez alguns terapeutas enfrentem na gestão mesmo dos seus processos do dia a dia, ou às vezes nem se tocaram que talvez isso fosse realmente tão importante que afetasse, no fim das contas, né, o seu faturamento com relação às outras, né? Bom, a Uhum. gente já viu aí que tem muitos terapeutas, muitos profissionais que têm dúvida em relação a isso, né? Então, por isso a gente pensou em trazer esse tema. Sim. Bom, A gente sabe, assim, que a maioria dos materiais que nós usamos, principalmente na prática de confecção de hortas, não só na prática, né, de confecção de hortas. Quando a gente fala aqui das lives, a gente fala no geral também, né? A gente enfatiza muito aqui a prática, né, os equipamentos, materiais da prática, mas a gente tem que pensar isso como um todo também, que é um aprendizado, né? Então, assim, a gente não tem que pensar que a gente tem que usar esses equipamentos, esses materiais, tudo pelo achismo, né? É importante a gente realmente entender, né, dos materiais. A gente fala muito dos termoplásticos aqui, mas não só isso, né? Não só os materiais que geram o produto, né? Mas, assim, os equipamentos que nós usamos, né? Entender como que realmente funciona a panela, como que é a manutenção dessa panela, a parte das tesouras a mesma coisa, né? Os velcros de qualidade, verificar produtos que promovam essa resistência, né, do seu produto durante um bom tempo, que dá uma boa qualidade no produto que você vai fornecer para o paciente, né? Então é tudo que você tem que pensar, entender tudo isso, né? Não simplesmente, eu preciso de velcro para fechar as minhas hortas que eu vou confeccionar. Entender exatamente quais são os melhores velcros do mercado, porque se a gente comprar um velcro que é mais para a parte têxtil, né, para roupa, que a gente sabe que existem vários tipos de velcro, mas às vezes tem terapeuta que não conhece, então acha que aquele velcro que é utilizado em roupa pode ser também utilizado para órtese. Alguns sim, outros não. Então, assim, entender realmente a diferença dos materiais entre eles e não usar só no achismo, né? Porque isso, querendo ou não, também dá uma diferença. Então, pensar assim, vou voltar no velcro, o velcro adesivo, né? A gente tem vários tipos de velcro adesivo no mercado. E velcro adesivo é uma coisa, se a gente não tem um bom mesmo, o paciente toda hora vai te ligar para falar que está descolando o velcro, e ele vai estar mais tempo na sua clínica para colar um novo trocar. véu, para trocar, para fazer uma manutenção na órtese. Então, é mais o outro velcro que você comprou que está indo embora. Então, é um custo, é uma perda de material, outro horário de paciente que você poderia estar atendendo, não que, né? Mas são coisinhas, detalhes que se a gente não pensar, realmente perde muito, né? Perde um É, atendimento, perde um horário, perde material. Então a gente fala, eu estou falando assim meio generalizado, né, de tudo, né, materiais e equipamentos, a gente tem que realmente entender como funciona, né, e a qualidade de cada produto para a gente elegir e escolher para aquilo que a gente vai trabalhar. e eu estava fazendo aqui um adendo, eu estava até me lembrando dessa questão do velcro, é que nem é o que existe hoje no mercado, que se você vai lá
essas lojas que vendem materiais de aviamento, ele nem é tão mais barato do que os que nós costumamos comprar, que são melhores, né? Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, uma caixinha daqueles que vem o velcro fêmea com velcro macho, né? O macho autoadesivo e o fêmea na mesma espessura, na mesma largura dos que a gente compra, a caixinha deles com 10 metros custa R$ 85. E o que nós compramos, o velcro fêmea, né? Um adesivo, custa exatamente R$ 85, só que vem mais que o dobro, vem 25 metros. O outro, que é o autoadesivo, que vem 25 metros também, custa para ir cento e pouco, eu não me lembro agora quanto que ele custa, o que a gente É um compra. pouquinho mais caro. É um pouquinho mais caro, mas assim, vem uma quantidade muito maior, né? E ele, se você for dividir em tamanhos, os mesmos 10 metros de cada um, não é assim tão mais caro. Né? O que assusta é porque, na verdade, a gente compra uma quantidade muito maior, né? E aí ele acaba durando muito mais tempo e a vantagem é que ele não descola com tanta facilidade. Então, a gente não tem o retorno do paciente por conta disso, de, vou voltar lá porque o meu velcro descolou. Até pode voltar, mas assim, não é na semana seguinte, né? Não é na semana seguinte. Entender isso também, né? Que existe a possibilidade de você comprar separado, né? De você conseguir entrar em contato com fornecedores que vendem, né? Só aquele tipo de velcro, porque esse vende junto por causa mais da parte têxtil, né? Para costureiras, né? Fabricantes de acessórios, porque a pessoa vai usar as duas partes. Exato. E para gente que não conhecia na época também, né? Que não tinha esse contato com uma empresa direta, com um representante que pudesse nos mandar separado, né, o velcro adesivo, só adesivo numa grande quantidade, e o fêmea numa grande quantidade de forma separada, e com opções de escolha de cor também, que querendo ou não é um diferencial. E mesmo né? a fixação da cola, né, é totalmente diferente. Muito diferente. O papel, né, que adere no próprio adesivo, né, no velcro, Fala. Isso que nós pegamos um exemplo, né, do velcro para poder um exemplo. Mas é com tudo. É com velcro, é com termoplástico, é com cuidado com as tesouras que você usa, porque se você não tem uma tesoura adequada, dá retrabalho do mesmo jeito, porque você vai ter que cortar mais material, você vai economizar muito menos, porque você vai ter que, às vezes, cortar maior para ter aquela margem de erro, né? Então, tudo aquilo é desperdício também. Sim, então, e achar que... Não, e também assim, só para complementar, e achar que às vezes quantidade não significa qualidade, né? Exato. Então, às vezes assim, é mais barato e vem mais, né? Eu vou ter mais quantidade deste produto lá na minha clínica, mas não necessariamente. E às vezes tem gente que acha que às vezes o barato também sai caro. E às vezes não, depende do produto, depende daquilo que você vai utilizar. Por isso que é importante realmente entender da diferença dos materiais e das possibilidades que tem no mercado, né? Exato. E antes disso tudo, eu acho que ainda o passo até mais importante do que esse é que o terapeuta consiga avaliar e dimensionar direitinho o seu nicho, de forma o seu subnicho, para poder entender qual que é a demanda que ele vai receber com maior frequência, para poder investir nos materiais adequados para aquela demanda. Por exemplo, começa por aí. Por exemplo, se eu tenho mais pacientes neurológicos, para que eu vou estar comprando material muito mais elástico, material muito fino, que não vai segurar a resistência necessária para segurar uma espasticidade, né? Então, você precisa dimensionar bem certinho aquilo que vai chegar no seu consultório, o que vai chegar para você, qual que é a sua principal demanda. Porque, assim, é interessante a gente conhecer todos os materiais? É importante eu ter todos? Não é. Porque se não me chegar tudo, para que eu vou estar
vou estar Não, tendo um exato. monte de placa de termoplástico? Não, não Você não, interessa. não precisa ter um armário com todos o que tem no catálogo da empresa, enfim, X, Não. entendeu? Não, a questão não é essa. Eu acho que isso que você falou, Vé, é o início de tudo, né? É o início de Não. tudo. Se você não sabe o seu nicho, se você ainda está em dúvida, então você tem que dar um passinho atrás. Primeiro você tem que definir algumas coisas antes, para depois começar a pensar nessa questão dos materiais e equipamentos, né? É, isso aí. Bom, vamos lá, pensar aqui então, assim, ó, alguns exemplos de lugares em que a gente sabe que consegue dimensionar isso muito bem, que conseguem fazer uma boa gestão dessa questão dos materiais, dos desperdícios, são algumas grandes instituições, né? Até mesmo Uhum. porque eles precisam ter indicadores, né? De como estão sendo utilizados os recursos, de como, do quantas hortas, por exemplo, estão sendo feitas com aquele material que é comprado, o que daí é desperdício, o que não é, né? Exato, Isso é super exato. importante. Mas a gente pode trazer essa vivência também para dentro da nossa Para nossa, prática, né? Mesmo sim, se não, claro, não somos nós a trabalhar em instituições, em grandes instituições, a gente consegue sim, trazer isso para dentro da claro. nossa vivência também. E é muito mais fácil de controlar isso também, né? Às vezes a gente acha difícil, às vezes é perder, às vezes, um pouquinho mais, assim, do tempo, às vezes o pós-atendimento, fazer uma avaliação, que você coloque ali as opções daquilo que você utilizou mais, que facilite, ou daquela forma, uma live que a gente falou de organização, né? Que você coloque ali uma pasta, alguma coisa bem assim visual, que você consiga escrever qual que está saindo mais, qual cor de velcro está saindo mais, porque assim às vezes está mais visual, você consegue, digamos, né, na sua rotina de trabalho ter uma coisa mais prática, né? É. E isso vai te ajudar tanto a saber quando você precisa comprar, ou realmente também o que está sendo mais utilizado ali na sua prática, né? Quer ver um outro exemplo? Tem terapeutas que não sabem quantas hortes cabem dentro de uma placa de termoplástico. Não sabe. Não O sabe modelo, pensar mais ou assim. menos, né? Pensando no modelo só, né? Mais ou menos É, quantas que assim, você ó, se a poderia gente. fazer numa placa, né? Ou, por exemplo, a nossa principal demanda atualmente são de pacientes neurológicos, né? Para confecção, Uhum, pensando em confecção de órgãos. São os exato. pacientes neurológicos. Então, a gente vai ter sempre como referência, como referencial para compra ou não de uma determinada quantidade de material por mês, é pensar assim, numa placa de 45 por 60, cabem para aí cinco hortas de posicionamento de twin beds, né? Então, eu sei que se eu tenho uma demanda maior que isso, talvez seja necessário eu pedir mais placas do que isso. Se naquela minha demanda, a gente sabe que também é muito sazonal, tem mês que vai aparecer mais, tem mês que vai aparecer menos. Então, mas é importante você ter uma noção de que órteses vão sair mais na sua demanda e ter um estoque mínimo para que no dia que aparecer não te falte. Porque a pior coisa que Exato. tem é o paciente chegar no seu consultório ou alguém te ligar pedindo para fazer órtese num hospital ou na casa do paciente e você não tem o material à mão. Você Ou dizer para o você paciente assim, ó, achar, eu não tenho tem que paciente, não esperar tenho, chegar. tem que esperar chegar, não tenho termoplástico aqui agora. Pior coisa que tem. Ele Exato. vai, você acha que ele vai esperar? Às vezes espera, mas a maioria das vezes vai procurar outro terapeuta que tem material à mão, né? Então eu Não, acho que e é isso ter essa mesmo. Não, noção é super importante. exato. Exato. É importante porque é isso que você comentou, né? E você entender que isso vai te trazer só ganhos, ganhos de tempo, você não vai perder tempo para ligar para fornecedor, para mandar um e-mail, para solicitar outro material, você vai ganhar tempo e já dar a resposta para o, né, pro seu paciente, ok, já marca um horário e já vai fazer o atendimento. Então, tudo gera uma credibilidade, aí maior você tem a rapidez de responder para o seu paciente. Então, assim, é uma coisa que vai gerando outra, né? Então,
uma coisa que poderia ser evitada, né? Pode gerar não grandes problemas, né? Mas assim, pode causar alguns estresses aí. Então, fazer você perder mais tempo solicitando material, você perder um paciente que poderia fazer um acompanhamento com você terapêutico, enfim, né? Muitas possibilidades aí que pode ser perdida, né? Exato. Aí quer ver uma outra coisa que as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas eu faço tão pouco. Será mesmo que eu preciso sim economizar material? Claro que precisa, porque se Nossa, você não até o economiza, você está perdendo velcro. dinheiro. Tudo você tem que pensar nisso. E querendo ou não, cortar um pouco mais de velcro, não, é porque eu tenho pressa também, né? Tá na pressa, né? Tem um paciente atrás do outro, então não mede o velcro direito, corta, né, do jeito, eu acho que vai ser assim, mas quando você vê, às vezes perde, porque o braço do paciente era um pouco mais largo, né, um pouco maior, então você vai ter que pegar um outro pedaço de velcro, e aquele pedaço de velcro ficou, né, para lá e depois você esquece de utilizar aquele outro velcro para uma outra coisa. Então, querendo ou não, é desperdício, né? É desperdício. E não só os materiais de órtese, mas também a gente pensar na higienização dos nossos materiais, como orientar para o paciente que está utilizando o material, né? Vamos falar das massas de silicone na terapia da mão que a gente usa, outros exercitadores, né, se a gente não realizar a manutenção, né, certa, a higienização certa, estar presente ali com o paciente, orientando como que ele tem que usar aquilo, né, não só demonstrar, mas explicar, estar com ele, né, supervisionar o atendimento, né, às vezes a gente sabe que pode ter 2 pacientes ao mesmo tempo e você dá mais atenção e às vezes, né, não sei, pode acontecer alguma coisa, então é importante também tudo isso para não ter perdas, né? Fazer manutenções corretas dos materiais, né? Não perder datas das manutenções dos equipamentos, afiar as tesouras, né? Não ficar usando tesoura que não está tão boa, trocar a tesoura. Eu acho que são detalhezinhos que se a gente não pensar, uma tesoura que não está bem afiada, que não está boa, faz você perder termoplástico, pode Sem dúvida. picotar, pode estragar o seu material ali e você ter que utilizar um outro pedaço, né? Então, é bem isso mesmo. A Edinara falou, mas já perdi um pouco de material no início. Sim, no início você fala da prática, é isso? Deve ser isso. Deve ser isso, Porque sim. eu também. Eu tinha uma Mas mania muito grande de tentar medir no meu braço o velcro. Eu falei do velcro porque eu fiz já muito isso. E já perdi, e chegar lá e falar, tá curto. Não deu certo, né? Vou ter que pegar um outro pedaço. Quando às vezes iniciei. aquele que você Eu cortou, você não também. usa mais. Não usa, você não vai usar no outro paciente, né? Então, é bem isso mesmo, né? São detalhes que se a gente colocar naquilo que eu falei no começo, no papel, você vai ver que a perda de valor é grande, né? Não é pequena. Não é pequena. Exatamente. Exatamente. Bom, se a gente for capaz de eliminar todos esses esforços desnecessários, né, a gente vai ter sempre muito mais tempo e mais recursos disponíveis para fazer as coisas que realmente importam, né, que realmente são Uhum. importantes para os nossos pacientes. Tudo, gente, o que não gera valor para os nossos pacientes, não deve ser eliminado. A gente precisa tentar criar um fluxo de trabalho que a gente consiga gerar valor para aquelas pessoas. Porque senão o desperdício ele também traz consequências negativas para a nossa prática. Não é só a perda de dinheiro, mas às vezes você passa uma impressão negativa para as pessoas que você está demorando muito mais tempo para fazer uma coisa, que você usou uma tesoura que provavelmente você não se lembrou de limpar. Limpar, não falo nem de afiar. Você lembrou de Não, limpar. E a Sheila, ele fez, ó, só de você falar isso, ela fez uma pergunta. Falando em cuidado de materiais, vocês costumam usar algo para proteger a tesoura, por exemplo, a vaselina, para tirar o grude do adesivo? A É gente isso? usa, Shirley, um outro líquido que chama limpa grude.
a gente encontra em vários casos, assim, de materiais de limpeza, até mesmo no Armarinhos Fernando, para quem é daqui de São Paulo, deve saber, né? O É último que a um gente potinho comprou pequenininho. é um frasquinho pequenininho, ele tira realmente cola. Ele é específico para tirar cola. Então, você passa lá a cola um pouquinho na tesoura, deixa lá um pouquinho, depois você vem com papel toalha ou com uma flanela e tira toda aquela cola. Fica bonitinho, perfeitinho. A gente tem até um É um pouco videozinho aí dele. ele é um pouquinho parecido, digamos, com a vaselina. Ele é um pouco oleoso também, né? Ele tem uma oleosidade, assim, né? É. A Lari até ela comentou aqui, ó, que o limpa-grude também, ele exige que você afie as tesouras com mais frequência. É verdade. Então, você precisa afiar mais vezes. Eu não sei se é a questão da gente, se é o limpa-grude ou é a quantidade de vezes que a gente usa, né? Que a gente usa muito, então eu também não sei se a gente acaba tendo que afiar mais vezes, porque a gente está usando muito, muito mesmo. Então, Sim, isso. A gente sim. tem uma variedade bem grande de tesouras para também não ficar na mão, né? Isso é bem legal para quem já está aí fazendo com mais frequência. Exato. Aqui tem uma outra dica que a Edinara fala que ela tira o grude com removedor de esmalte. Olha que legal. Essa eu não conhecia. Também não. Legal. Também não. Legal. Então, Então, e isso faz a gente pensar também em quais tesouras, né? A gente, voltando, um exemplo da tesoura, né? A tesoura, se a gente parar para pensar, existem várias marcas, né? E tanto na prática de confecção de artes, tem as tesouras importadas, que são bem mais caras, que são específicas na descrição, né? Para corte de termoplástico, aquecido, mas que muitas vezes as nacionais e de outras marcas não ficam, né? não ficam São atrás. lógicos, não ficam atrás, elas, ao contrário, são as que a gente mais usa, né? Porque como a gente usa muito e perde o corte também com facilidade, principalmente usando, né, esses outros materiais como o velcro, né? Enfim, vários tipos de termoplástico, o corte da tesoura é perdido com mais frequência, né? Então, porque às vezes é importante colocar isso, às vezes compensa sim, dependendo da sua quantidade, comprar uma tesoura dessa muito boa, ou dependendo daquilo que você faz, às vezes não vale a pena, às vezes sai mais barato você comprar uma nacional e trocar com mais frequência. Então, isso também é importante você pontuar às vezes e ver que pode ser também uma economia, né? É. Acho que gastar dinheiro com tesoura de qualidade é um investimento. O acabamento da arte fica outra coisa. Sem E é mais dúvida. leve também, né? Principalmente as tesouras curvas, né? Que ajudam bastante. E é A difícil de Giliane encontrar outras no tá, mercado. a Giliane tá perguntando qual que é a tesoura para cortar termoplástico frio, provavelmente deve ser isso, né? Tem várias, viu, Giliane? Ultimamente, a gente tem uma muito boa, que é a tesoura da Fiscar, é uma marca americana, é uma marca de tesouras, mas é americana. E ela é muito boa. É uma marca que tem vários modelos de tesouras e elas são muito boas, mas elas são muito caras, né? Para ter aqui e ter fácil, ter uma quantidade grande, né? Então, uma tesoura dessa deve estar custando aí em torno dos 350 Ó, reais, por aí. tem Mas, uma mas ideia também, né? Tem outras, é, né? Tem outras também que podem. tem outras. Eu tive esses dias testando uma tesoura nacional e que eu achei maravilhosa para cortar o termoplástico frio e que, por incrível que pareça, ela foi bem melhor do que a própria Fiscar. E é uma tesoura para tipo corte de aviação, né? Chama tesoura tipo aviação, é isso. Que são tesouras para cortar aço, né? Então, para cortar lâminas de aço. Então, se ela corta lâmina de aço, ela vai cortar muito bem também o termoplástico, vai cortar fácil. E foi exatamente o que aconteceu. Então, qual é a diferença principal uma da outra?
A Piscária é uma tesoura muito leve para você segurar, para você pegar, né? A outra, ela é maior, ela tem um peso maior. Mais robusta, né? Mais robusta, assim, ela é grandona. Mas o corte da outra tesoura, da Nacional, ela foi um corte muito mais macio. A hora de pegar, assim, você faz menos força do que a própria Fiscar, que é uma tesoura que para nós era a tesoura perfeita, né? A tesoura ideal para isso. Então, Uhum. assim, As foi tesouras também de uma grande poda, né? surpresa. Tem Tesouras de algumas poda. tesouras de poda que são boas, tem outras que mastigam o termoplástico, não é legal. Então você tem que saber Tem que escolher saber muito bem. escolher. Tem Eu que saber escolher encontrei muito uma bem. aqui, onde eu moro, e estava muito barata, e eu estava vendo a descrição da tesoura, e eu vi, corta até 10, até 1 centímetro de espessura, de milímetro. Daí eu fiz assim, não, eu preciso experimentar essa tesoura, porque tava 3 euros. Eu falei, não, ou eu vou Aproveita. eu vou aproveitar, porque às vezes eu perder dinheiro é pouco, né? Porque 3 euros estava numa promoção aqui no mercado e eu encontrei no mercado. Eu falei, não, eu vou testar aqui para ver se vale a pena, qualquer coisa eu mando para as meninas. Então são Aí. coisas que a gente tem que ir testando também, né? Então, como que a Verusca conheceu essa tesoura? Né? Ela foi indicação de um outro profissional, ou ela viu, então, achou interessante, vou testar, foi lá, comprou, testou. Às vezes, fazer esse investimento e testar o material é muito bom também, vale muito a pena, né? Investir é importante nisso também para conhecer os materiais, né? Conversar com outros profissionais que realizam esse trabalho facilita também. Pergunta, vê um vídeo dele confeccionando, nossa, manda uma mensagem, conversa. É interessante ter esse leque de possibilidades para você ver na sua prática qual que vai ser melhor, qual que para você vai trazer mais benefícios e custo-benefício, né? A gente tem que falar de custo-benefício, né? O que vai trazer mais de custo-benefício? É a mesma coisa que eu falei, né, agora há pouco. Às vezes, para aquela terapeuta que ela tem aquela rotina, aquela prática, uma tesoura importada compensa mais do que comprar uma nacional. Para uma clínica que tem um maior número de atendimentos, que confecciona mais óleos, às vezes não compensa ter tesouras, né, importadas, investir nisso. Às vezes vale a pena comprar as nacionais. Então como que você vê isso? Né? A partir desses testando, a partir de tudo que você faz, né? Agora a gente sabe que isso é um desafio. Primeira coisa é enxergar onde é que está ali as principais fontes desse desperdício, né? O que é que te traz mais? A primeira coisa é saber se eu estou tendo desperdício ou não estou tendo desperdício. Reavaliar a sua prática para ver onde é que você pode melhorar essa questão dos seus processos, né? Então, primeira coisa, talvez seja fazer esse levantamento, né, de onde estão as principais fontes de desperdício. Se é o termoplástico, se é o velcro, se são as tesouras que estão provocando esse desperdício, né? Então, se é falta de também manutenção. A falta de da manutenção, exato. E é o que eu ia dizer agora. As principais causas, né? Saber o que é que está provocando esse desperdício. Então, acho que é um exercício talvez muito difícil para algumas pessoas, que voltar para si e enxergar onde é que eu posso melhorar e se está tendo alguma falha nesse sentido. Por quê, gente? Tudo o que não agrega valor é desperdício. É desperdício. E às vezes, com mudanças simples, você já otimiza a sua prática e muito, né? Segundo essa lógica, eu estava vendo aqui algumas coisas que a gente tinha escrito aqui, né? Que o desperdício, ele pode ser categorizado em 7 tipos básicos, né? Um é o retrabalho, o segundo é a espera, o terceiro, a movimentação, o transporte, o estoque e o excesso de processos e desconexão. Então, assim, tudo isso foi exatamente praticamente tudo que a gente falou, né? Se você não tem um equipamento adequado,
você pode demorar mais tempo para cortar um determinado termoplástico, ou ter que ter um estoque maior de material, porque o que você vai usar, né, você dimensiona para você ter uma margem de erro, porque talvez a sua tesoura picote, ou porque você... E aí você está gastando mais material, né? Você está gastando mais termoplástico. Ou não saber dimensionar e você acabar fazendo um estoque muito grande de um material que talvez não vá usar. Por quê? E Porque você não perder o dimensionou. material nesse estoque. E perder, porque tem grande chance de ficar guardado lá. Muito tempo. E perde também, né? Tem essas coisas também, não saber armazenar, né? Às vezes tá de uma forma desorganizada, não tá bem organizado o seu material, ele pode perder propriedades, pode tomar sol e pode perder todo esse material. E tudo que a gente comentou é isso, vai fazer o paciente, né? Você, né? Voltar na casa do paciente para refazer uma órtese ou recolocar algum outro material, velcro, por exemplo. Ou o paciente vai vir mais vezes para fazer a manutenção da horta na clínica e você vai perder o paciente. Então é tudo isso mesmo que você falou, Vê. É bem isso mesmo. É bem isso, é bem isso. Só que é difícil a gente olhar para nós mesmos e identificar talvez essas falhas, né? Eu falo que é muito fácil apontar o erro dos outros, né? Mas identificar os nossos próprios é um exercício um pouco mais difícil. Muito, é muito complicado. E aqui outro desperdício que também é pontuado nessa categorização dos tipos de desperdício é o desperdício de conhecimento e talento humano. Por quê? Você está fazendo uma pessoa, ou você está fazendo com que o seu colaborador ou você mesmo esteja perdendo tempo ao realizar uma prática que talvez não seja mais adequada, né? E enquanto isso, você está perdendo o quê? Dinheiro. Tudo se resume a perder ou lucrar dinheiro. Exato. Mas é um círculo, né? É uma coisa que vai levando a outra. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser realmente avaliada por cada um de nós, né? Sim. E às vezes é coisas que a gente nem imagina que pode fazer uma diferença no nosso orçamento mensal. E faz, gente. Faz uma grande diferença, sim. E tudo que a gente está tentando abordar aqui nas lives é no nosso crescimento, né, profissional, né, financeiro. Então, são detalhes que, às vezes, que nós também não víamos, a gente não via isso na nossa prática, a gente não pontuava esses detalhes. E depois, quando a gente começou a pontuar, saiu daquela zona de conforto, de começar, não, a gente tem que ocupar um pouco mais a nossa atenção nisso, e entender realmente como funciona, a gente viu realmente como a gente tinha desperdício, como a gente perdia realmente dinheiro com isso, né? E é tanto que até mesmo a questão da precificação das hortas, quando a gente começa a dimensionar tudo que a gente gasta, o que a gente não gasta, o que é desperdício, o que não é desperdício, que hortas que faz mais desperdício do que outras, a gente consegue até precificar melhor, sabia? A gente consegue categorizar as hortas, os preços das hortas com relação ao trabalho que elas levam para fazer e não só com relação ao material que é gasto, porque isso também a gente precisa dimensionar. O tempo que eu levo, por exemplo, para fazer uma órtese dinâmica, eu levo muito menos material do que para fazer uma órtese de posicionamento de punho-dedos, por exemplo, né? O material é equivalente a um pouco menos, né? Uma órtese de posicionamento de punho, por exemplo, uma órtese de dinâmica de punho, por exemplo. Mas é uma órtese que dá muito mais trabalho para fazer, então ela leva muito mais tempo do meu dia para ser feita. Então não faz sentido que eu cobre a mesma coisa, porque a quantidade de material, porque eu não vou precificá-la baseado no custo do material, na quantidade só de material que eu vou usar. Também o tempo que eu levo para fazer uma determinada peça. Então, isso também faz parte de você começar a fazer esse dimensionamento. A gente pode aqui dar vários passos, né? A gente está sempre terminando essas lives dando dicas e vários passos, o passo a passo de como
de como fazer isso. A gente pode Dá falar uma aqui já, o que né? que a gente pode economizar? Sim, a primeira coisa que a gente pode pensar, vamos pensar nos termoplásticos, na questão dos moldes, né? A gente sabe que os moldes, nós usamos moldes prontos, em alguns casos sim, mas a gente tem que entender também que às vezes a importância de fazer um molde também é isso, né? É a economia do material. Quando você sabe fazer um molde, dependendo da horta que você faz, né? Que você precisa, e ficar só no achismo do molde pronto e não pensar em realizar um molde, né, específico, você pode pensar ali na hora de colocar na placa, eu vou deixar aqui um pouquinho mais, eu vou pensando agora, né, eu vou fazer um pouco mais comprida, e quando você vê, não necessariamente era necessário e você teve perda de material, né? Ou ao contrário também, né? Às vezes o molde pronto pode te ajudar também a dar, a realizar uma economia de material, mas tudo depende da sua avaliação com o caso e o tipo de hortas que você vai confeccionar. Então, o molde é um exemplo também, né, que a gente pode Exato. pensar, né? Eu acho até que o molde pronto, dependendo, às vezes ele pode ser grande demais, mas se você não dimensionar certinho, ele pode ficar pequeno. E eu acho que o fato de ele ficar pequeno É a para pior a mão coisa. é pior, porque se você for uma pessoa Você perdeu. sensata, você vai ver que vai precisar fazer outra, né? Ou não, então você deixa ela do jeito que está e ruim para o paciente, né? Mas se você observar que não está legal, é óbvio que você vai ter que fazer outra, fazer alguma coisa para poder mudar a situação, e nessa situação você perde material Você do não mesmo vai, jeito. você vai. Então você viu que ficou uma órtice pequena, uma órtice rasa, uma órtice curta que não está fazendo. Não é uma órtice boa. Então você não vai entregar um produto desse, né? Então você vai fazer o quê? Vai pegar esse material e vai deixar de lado e vai ter que cortar outro termoplástico. Então, né, são coisas que realmente a gente tem que avaliar e tomar cuidado. Então, uma dessas é esse, saber realmente, às É. vezes, fazer o molde, em determinados casos, E, e ganha por isso economia de material. E por isso que a gente sempre enfatiza bastante dentro do nosso curso essa questão, gente, aprendam a fazer o molde, aprendam a fazer o molde, porque tem toda uma razão, é toda uma lógica por trás disso, né? Que não é só, não tem a ver só com a questão da Não, economia do não é economia material, também. A gente não está é falando uma só questão, mas isso facilita também a economia de material, mas não é só isso, claro, né? não. Então, eu acho que É muito tem mais, várias coisas. Várias coisas. é Então, muito vamos mais. lá. Ó, passo a passo, galera. Passo a passo. Primeira coisa, fazer o levantamento das principais fontes de desperdício. O que está fazendo você gastar mais? Perder mais. Perder mais. É o termoplástico? É o velcro? É a tesoura que não está boa? É a panela que aquece demais? Enfim, tem que dimensionar e ver quais são as principais fontes desse desperdício, o que está causando também esse desperdício, o quanto que você está perdendo com relação a isso. Segunda coisa importante, verifica a sua Guardar. demanda. Verifica a É, demanda. Vê qual é a demanda que você tem. A gente já falou sobre isso aqui. Se eu tenho mais paciente ortopédico, dá preferência para um determinado tipo de material. Se tem paciente neurológico, é outro material. não, Né? não compra no achismo, não faça solicitação de É, material no achismo, faça por conheça esses através de materiais. levantamento de saída de material da sua prática, né? O que É, sai mais do seu estoque, né? É importante a exato. entrada e saída, né? Ai, Vá mas lá isso nos só. meses anteriores, né? E ver assim, ó, É, mês de maio saíram tantas hortas, no outro mês saiu mais tanto. Então faça esse levantamento retrospectivo, porque você vai ter uma sim. visão mais clara do que aquilo que realmente você vai comprar, de quantas placas você vai precisar ter, de quanto de velcro você vai precisar ter, para não ficar na mão. Não é fazer estoque, grande estoque, mas é para não ficar na mão. Sim, e até mesmo Né? se a gente falar coisinhas, detalhes pequenos que faz uma diferença também, até mesmo se você atende mais crianças, se você atende mais homens, se você atende mais mulher, né? Eu quero comprar alguns velcros, quero investir um pouco mais em cor de velcro, não sei. Ou de cor de placa de termoplástico. A gente já falou que hoje em dia tem tantas cores, possibilidades de compra, né? Isso também faz um diferencial. Aqui está saindo mais a prata, as mulheres estão gostando mais desse tipo de material, a preta.
ou as crianças, né, gostam dos coloridos, eu atendo mais Florida. uma demanda infantil. Então, tem isso também, né? Tem isso É. também. A Marília já falou da questão do molde, né? Que o confeccionar o molde também já evita o desperdício. Uhum. Falou da questão do molde pronto. Outra coisa, a organização do seu ambiente de trabalho. A gente já falou disso aqui na semana passada. Quem não assistiu, tá lá. Eu acho que é a primeira live que deve estar lá na segunda-feira da semana passada. Dá uma olhada lá de volta, que a gente fala bastante da questão da organização do setting terapêutico. Isso é super importante. Bom, revisar todos os seus equipamentos elétricos, né? Ter cuidado com a Importantíssimo. manutenção desses materiais, afia as tesouras, limpa as tesouras, limpa a panela. Uhum. Olha, outra coisa, se a panela não tá Todo limpa, gente, dia, todo ela dia. gruda. Tem que limpar a panela todos os dias, tem que trocar a água todos os dias. Não é porque você atende num lugar fixo que você vai deixar a água lá. Primeiro, não é Parada. higiênico, né? Não é higiênico, principalmente isso, né? E segundo que isso estraga a panela, né? Estraga a panela, cola, tem aderência, maior aderência do material no fundo da panela. São detalhezinhos assim que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Parece Limpeza óbvio, das mas no dia a tesouras. dia a gente se esquece, muita gente esquece disso. A Então, pressa também, às vezes, né? Às vezes tá na pressa, ai, só hoje vai passar, e quando você vê o seu só hoje, o outro dia também teve o só hoje, e assim vai, e quando viu, é, perdeu com mais rapidez, assim, esse material, né? E lembra, É, gente, desperdício faz com que você perca dinheiro. Então, assim, ninguém quer perder dinheiro. Eu não quero perder dinheiro, tenho certeza que ninguém quer perder dinheiro. E pensar que isso a longo prazo é complicado, né? Você tem perdas aí todos os dias de um pouquinho, de um pouquinho, de um pouquinho. E quando você vai parar para analisar, quanto daquilo realmente se aproveitou depois. Às vezes você põe lá um saco cheio de retalho de termoplástico. Aí você olha assim, nossa, que bom, você eu nem. tenho um monte de retalho, né? Mas não usa. Quando você vai Não, e começar, vai você. fazer outra placa, outra horta, você acaba nem olhando para os retalhos que estão lá dentro, né? Não, e Às vezes não usa, separar ele às fica vezes, velho. né? Separar por uma coisa importante, é separar às vezes até por, por especificidade de cada material, porque a Orfit, querendo ou não, ela lembra um pouco a EasyFit, né? Aí você às vezes fica lá guardado, misturado, aí você fala, ai, qual que é esse? Eu preciso de um pedaço, de um retalho para fazer uma dinâmica, ou para fazer algum detalhe de alguma adaptação. E daí você cola, aquece o material, coloca no termo da órtese, e daí não adere, você vê que são materiais diferentes, né? Então, às vezes, separar por materiais, por espessuras, isso facilita muito e não causa perdas também, né? São detalhezinhos que a gente vai Exatamente. colocando, às vezes fala assim, tenho minha gaveta, eu tenho um saco, a gente é o saco, né, Vê? A gente tem um Um saco, saco, dois sacos um cheios. saco, Não, eu um tenho um saco saco, de eu tenho uma retalhos. caixa. Tem Tem uma uma caixa caixa. cheia, aí depois tem mais dois sacos, aí a gente olha para aquilo ali, meu Deus, começa a me dar faniquite. Mas tem que separar, tem que organizar, porque, querendo ou não, são coisas assim que na hora da prática do vamos ver vai precisar, você perde muito tempo procurando e lembrando qual Procurando. é qual e você perdeu tempo. Exato. Você perdeu tempo, exatamente. Aí perde o tempo daquele atendimento que vai refletir no outro, e que reflete no outro, fim dos contos você tá atrasado, fim do dia. E assim vai. É isso. Gente, alguém tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa, né? Vocês estão tão quietinhos hoje. A gente tá Segunda-feira todo o mundo pessoal quieto tá. hoje. Segunda-feira o pessoal tá mais tímido, não É, sei. tô Não, vendo aqui então se a acho gente que é perdeu isso, alguma né? coisa, alguma. Dá uma olhada, ver se a gente perdeu Eu acho que alguma. sim, acho que não tem mais nada. Deixa eu ver. Ixi, não sei se tá aqui tudo. O meu tá parado, às vezes o meu trava aqui. Não vai. Que mais? Acho que é isso. É um tema Alguém quer falar que alguma coisa? A Ortotec concordo. Rio. Podemos ajudar para órteses mais complexas. Olha, tá aí, ó. Alguém aí querendo
Fazer ossos mais complexos. Aí. Concordo com tudo. Coisas e tal. Bom. Aí, Edi, é complicado. A gente sabe que são detalhezinhos que a gente tem que pôr em prática. E às vezes na correria a gente não consegue, mas que faz muita diferença, né? Exato. Que bom. É muito isso, bom ter gente. vocês aqui essa semana, né? Início de semana. Obrigada pela presença de todo mundo.